Atividade física, alimentação correta, hoje são muito mais do que atitudes saudáveis. São conceitos e valores propagados pela mídia que praticamente impõem um jeito correto de se viver ou de se fazer as coisas. É sobre essa temática das linguagens da alimentação e do fitness na mídia que eu converso hoje com a pesquisadora, a professora Helena Jacó. Helena, seja bem-vinda ao nosso programa Conexão Universitária. Obrigada pelo espaço. Espero que tenhamos aqui uma conversa bem interessante sobre essa temática. Para começar, eu queria primeiro entender o que são linguagens, né, da alimentação e do fitness na mídia e como é que surgiu o teu interesse pessoal em pesquisar esse tema. Olha, as linguagens vêm, como eu sou uma pesquisadora da área de semiótica, comunicação e semiótica, eu trabalho com a semiótica da cultura, que considera que a cultura é constituída por sistemas culturais que se entrelaçam, se conectam, enfim, que trocam informações e geram produtos, geram livros, filmes, músicas, receitas, pratos, etc. Então, desse sistema cultural que é a alimentação, porque a alimentação é cultura, acho que a gente esquece muitas vezes isso, né? No ato biológico de se nutrir, de se alimentar, de manutenção da vida, a gente esquece que a gente produz cultura. Então, é por isso que um prato alemão é diferente de um prato espanhol, que é diferente de um prato português. São manifestações culturais muito fortes, as manifestações na cozinha, na mesa. Então, como dentro desse sistema cultural são produzidas linguagens, modos de se comunicar aquela comida, aquela alimentação. Esses modos de comunicar, o que a gente conhece muito fortemente, o principal é a culinária. Culinária é o quê? A culinária é fazer, preparar a comida, cozinhar, levar a alimentação para as pessoas. A manipulação das receitas, dos alimentos e tudo. A transformação do alimento, né? Em pratos. Exatamente. Transformação do alimento pelo corte, pelo fogo, pelo cozimento, enfim. E a gastronomia é uma outra linguagem que vem da culinária, mas é a linguagem, comer gastronomicamente não é apenas comer, né? Você quer ir no restaurante da moda, comer aquele prato sofisticado, comer o prato que o chefe prepara no reality show de gastronomia. É um comer e comer status, né? Seria dizer isso. Exatamente, é um comer expositivo. Você come... não que não haja o valor da comida na gastronomia, claro que há, até porque só existe gastronomia quando se usa bons ingredientes, ingredientes sofisticados, quando as pessoas que manipulam os alimentos são profissionais preparados, especializados, chefes, mas parte mais do sentido do espetáculo mesmo, do mostrar o que se está comendo. E aí você perguntou de onde vem esse meu interesse, né, por que eu me tornei uma pesquisadora dessa área. Isso. Eu sempre gostei muito de cozinha, sempre gostei de comer, mas sempre gostei muito de cozinhar. Eu comecei a cozinhar muito novinha, com 9 anos. A minha mãe, depois de tantos pedidos, ela me deixou preparar o meu primeiro bolo. Aí aos 10 ela começou a me deixar cozinhar mesmo, né? O que a gente fala, comida salgada, arroz, feijão, etc. Se bem que eu venho de uma família portuguesa, então no meu caso era mais batata, bacalhau, etc. Né? Mas é desse interesse que sempre a comida me despertou, e mais do que isso, eu não pesquiso especificamente apenas o alimento, eu pesquiso a representação do alimento na mídia. Então, quando eu era adolescente, eu comecei a desenvolver um interesse muito grande pelos programas de TV de culinária, a saudosa Ofélia dos anos 90, famosa, né? Os primeiros programas de TV aqui do Brasil sobre culinária. E interesse por revistas de culinária, Cláudia Cozinha, Bom Apetite, a Gula um pouquinho depois, enfim, eu fui me interessando muito. E aí eu acabei, na hora que veio aquela vontade, eu me formei em jornalismo em 1997, fiquei um tempo trabalhando em redações e tal, aí alguns anos depois veio aquela vontade, quero voltar a estudar, o que eu vou fazer? Vou fazer mestrado. Aí vou fazer mestrado sobre o quê? Aí, como a dica, né, é uma dica mesmo, é sempre você estudar algo no estricto senso que você ame, que você goste muito, veio aquela ideia, por que não estudar esses fenômenos
essas representações da mídia sobre a comida e a cozinha. Daí é que nasceu o meu mestrado e depois meu doutorado. O mestrado e o doutorado que você fez na PUC, Isso. Né? E que falam exatamente um pouco dessa relação que existe entre o alimento e entre a imagem do alimento. A gente percebe que isso é hoje em dia um fator muito determinante, inclusive no modo como as pessoas se alimentam, escolhem os produtos no supermercado. Quer dizer, muita gente confunde o alimento com a imagem do alimento. E é justamente isso que você estuda, você diferencia uma coisa da outra. Uma coisa é a abobrinha, não é, que nasce ali, e outra coisa é a representação da abobrinha na mídia, né? Conta um pouquinho, como é que você faz essa distinção? Então, uma coisa efetivamente é o alimento do dia a dia, outra coisa é a sua representação. Tanto que um exemplo para se distinguir, porque na comunicação a gente trabalha com representação o tempo todo, a gente constrói as ambientações e passa essa representação para os públicos. Então, uma novela é uma construção, até um telejornal é uma construção, porque precisa de edição, precisa de material que você prepara ali aquela informação para ser passada para o público. Como é que se distingue? Na cozinha, você tem o alimento do dia a dia e tem aquele alimento mais espetacular. Esse é muito mais fácil de mediatizar. Por exemplo, assim. Exemplo. Por exemplo, a feijoada não é necessariamente um prato cotidiano, mas acabou se tornando um símbolo do Brasil. Muito mais por representação da mídia, muito mais pelo fato da mídia usar, tem Copa do Mundo, então os jogadores da seleção brasileira vão comer feijoada na concentração. Estabelecer relações entre a cultura e os pratos. E os pratos, exatamente. Então, quanto mais imaginário é esse alimento, mais ele está sendo representado. Quer dizer que a alimentação do dia a dia não tem representatividade midiática? Tem. Só que aí a gente cai em assuntos menos espetaculares. Então, para a gastronomia, que na minha tese até chamei de gastronomídia, porque é uma mistura da gastronomia super mediatizada, você precisa de um alimento que seja mais expositivo. Então, daí, né, pela minha pesquisa, vem esse excesso de reality show sobre comida, de programas de culinária em todos os canais. Inclusive, você fala que a gastronomídia, que ela se tornou tão autônoma, que é quase uma mídia independente, é isso? Ela é quase uma mídia independente hoje, porque você não precisa necessariamente da representação pelo veículo midiático para a gastronomia falar com seus públicos. Então, por exemplo, hoje em São Paulo a gente vive a moda dos food trucks. Esses food trucks, é claro, foram alimentados pela TV, pelas redes sociais, pelos jornais, também foram. As pessoas se interessam também por causa dessa exposição midiática, mas também se interessam porque veem na rua. E aí é a comida que já atinge o público diretamente. Vem na rua, nossa, o que é aquele conjunto de barraquinhas? Eu vou ali ver o que é. Então, muita gente hoje, por exemplo, conhece o Alex Atala sem nunca ter comido a comida dele. Mas conhece justamente porque ouviu falar e tudo. Né? Ouviu falar, exatamente. É o chefe mais premiado do Brasil, mais famoso, participa de um comitê de chefes internacionais que discutem alimentação, etc. Então, é uma mídia em si. E muitos pratos, como a feijoada, o sarapatel, o baião de dois, etc., são muito simbólicos do Brasil e qualquer pessoa estrangeira vai falar deles, mas não representam a nossa comida cotidiana. Exatamente. É muito mais uma representação. O nordestino não come essas coisas? Come, com certeza, mas geralmente em dias de festa. Há interesses qual grupo de interesse está mais ligado aí à representação? Essa representação midiática acontece tanto em função de alguns interesses comerciais, em alguns casos até políticos, quanto pelo fluxo natural da cultura. É normal da nossa cultura humana representar e transmitir essa informação por canais, enfim. Então é normal que aconteça uma feira de comida de rua e a TV vai lá e faz a cobertura, passa os programas na grade de programação, enfim, isso é natural, é do fluxo da cultura mesmo. Mas é claro que essa representação midiática, geralmente quando é mais espetacular, a comida que promete te emagrecer em poucos dias, ou a comida que promete a sua pele bonita em uma semana, aí existe, ou então aquela comida, por exemplo, comida de criança, o biscoito que tem 6 vitaminas,
Essas representações que vão muito além do valor nutricional que o nutricionista diria, né, sobre o alimento, como você falou, são muito fortes na indústria dos alimentos. A indústria dos alimentos realmente usa a imagem dos alimentos para comunicar aos seus públicos de interesse, todos nós, por sinal, né, que é um público, nós não escapamos, todos nós comemos, comunicar a esses públicos de interesse que aquele alimento é bom, muitas vezes não sendo. Então existem várias polêmicas, como o lobby da indústria de açúcar, o lobby da indústria de gorduras, o lobby da indústria de sal, que tentam esconder, até hoje, já esconderam durante muito tempo e tentam esconder ainda hoje os malefícios que alguns desses componentes, se consumidos em excesso, é importante sempre lembrar isso, podem causar. Mas a representação é muito forte na cultura, normalmente, é um fenômeno natural. É do ser humano, ele representa mesmo. Helena, sobre o tratamento que a mídia, e aí decodificando um pouco, né, publicidade, não é? E jornalismo, enfim, né, essas manifestações mais conhecidas, né, da mídia, dão em relação aos alimentos, né? Então a publicidade com os bons e os maus alimentos, né? Como é que é a mecânica disso, né? Como é que isso acaba interferindo, inclusive, na saúde das pessoas, né? Então esse é um ponto crucial nessa pesquisa, porque a publicidade trabalha com persuasão, trabalha com sedução. Então, com essas estratégias que são naturais desse campo, acaba se deixando de lado aqueles alimentos que seriam melhores para a saúde humana e se valorizando outros não tão bons assim. Por quê? Uma abobrinha não tem publicidade, afinal de contas, né? Nem uma cenoura, nem um tomate. No máximo, a gente pode ter um produtor que queira fazer uma propaganda em canal geralmente regional, enfim. O que gera e movimenta a indústria da publicidade de alimentos? São as grandes marcas, as grandes multinacionais. E o processo de industrialização, como alguns pesquisadores já colocam, e um dos nomes que está muito em discussão nesse universo é o Michael Pollan, que escreveu alguns livros como O Dilema do Onívoro e atualmente O Cozinhar, onde ele discute os processos de industrialização, os malefícios e os benefícios desse processo. Os processos de industrialização na publicidade são escondidos, obviamente, porque não é a função da publicidade informar e formar as pessoas. Essa é a função do jornalismo. Nessa fronteira, a publicidade vai fazer a propaganda. A publicidade é a propaganda dos produtos de acordo com o que a indústria dos alimentos quer. Então, e o que faz muito bem feito, por sinal. Muito, né? Extremamente. A qualidade das campanhas tem sido muito, assim, fortes, você diz a persuasão, né? Quer dizer, a pessoa acaba achando que aquilo é o que ela precisa, né? O que ela precisa. A gente tem casos como, por exemplo, marcas de iogurte, as pessoas não podem passar, elas não vão ter um funcionamento do organismo bom se não tomarem aquele iogurte todos os dias. E se não der certo, ele devolve o seu dinheiro. Devolve o dinheiro, exatamente. Então é muito forte, assim, a mensagem é muito forte, as pessoas realmente compram, às vezes não é daquilo que ela precisa, mas como a publicidade vem, já vai comprar. Isso é um fenômeno natural em qualquer área. É muito discutida hoje a publicidade infantil, a publicidade de alimentos infantis. Então pode ser que entre em vigor esse ano uma lei que bana todos os personagens das embalagens, então não vai poder personagem nem na embalagem da maçã, porque quem defende o fim da publicidade infantil diz que a comida não precisa ser estimulada para nada, nem a comida saudável, nem a comida não saudável. É uma grande polêmica, mas realmente o que está em jogo aí é a questão... As indústrias vão fazer propaganda, vão querer publicidade dos seus alimentos. Acho que o grande papel é de informar as pessoas, para que elas não achem que estão consumindo aquele produto e aquele produto vai deixar a saúde delas tinindo. Há prós e contras. Exatamente. E aí é importante o papel, então, do jornalismo, né? Para fazer essa contraposição. O jornalismo está cumprindo o seu papel, na sua opinião? Olha, eu realmente acho que não. Deixa muito a desejar, porque o jornalismo acaba se deixando levar por essas modas. O fitness, por exemplo, é um tema por excelência. Não, pode ser um estilo de vida muito bom, sem dúvida. Você vai
se alimentar corretamente com o que o Michael Pollan, a propósito, chama de comida de verdade, vai fazer exercícios, vai levar uma vida mais saudável. Só que não é necessariamente para todas as pessoas que funciona. A gente vive, por exemplo, um surto de não pode comer lactose, não pode comer glúten, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Será que é assim para todas as pessoas? Então, o papel do jornalismo deveria ser exatamente, eu falo isso como jornalista, como coordenadora de um curso de jornalismo, o papel do jornalismo é ponderar, é colocar para as pessoas o papel informativo de você precisa procurar um médico, um nutricionista, precisa investigar se realmente você precisa tirar aquele alimento da sua rotina, se você precisa daquela dieta restritiva ou não. E as pessoas acabam sendo muito impactadas pelos modismos. Exatamente. O modismo vai na capa da revista, vai na internet e vai sendo absorvido. E principalmente ganha muita força replicadora, né? Com as redes sociais, né? Me parece que há uma força praticamente incontrolável e de se propagar, principalmente temas como esse, né? Temas ligados à saúde, ao bem-estar, aos resultados milagrosos, aos rápidos resultados, principalmente pela força imagética, né, que a rede social tem, né? E você tem pesquisado isso também, não é, Helena? Eu tenho me detido, como eu já terminei meu doutorado em 2013, eu tenho me detido nos últimos 2 anos a investigar exatamente essas linguagens fitness, que aparecem por excelência, é claro que não só, mas elas atualmente são originadas das redes sociais. O Instagram, particularmente, que é a rede social de imagens, né, de replicação, de postagem de imagens, é uma rede social que é até apelidada por alguns usuários de Instafit. Porque é tão forte o tráfego de informações sobre esse estilo de vida fitness que muitos acabaram denominando o Instagram dessa forma. E nas redes sociais é realmente quase incontrolável, porque a gente não tem aquele fenômeno da capa de revista. Você tem a capa de revista que está indicando uma dieta sem glúten, sem lactose, e as pessoas vão seguir aquela dieta. Isso seria o equivalente, dependendo de uma revista com um excelente desempenho no Brasil, a 300 mil seguidores. Poxa. No Instagram, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, você não tem nem o alcance, mesmo usando ferramentas de métricas digitais, Google Analytics, Facebook Insights, etc. É uma força quase imensurável. É imensurável, porque aí no Instagram, no Facebook, o anônimo se torna o produtor de informação. E aí eu posso criar um perfil, falar do modo como eu me alimento, começa a ter seguidores, as pessoas replicam e não necessariamente tem aquelas necessidades. Exatamente. Um anônimo para nós pode ser um conhecido de um grupo e ter uma influência muito forte, né? Que é o que a gente acaba verificando nessas redes mesmo. Se formam grupos identitários e esses grupos identitários vão seguindo as pessoas e transformando comportamentos. E aí acabam seguindo dietas, acabam seguindo estilos de vida que não necessariamente são bons para eles. Exatamente. Além dessas ferramentas das redes sociais, hoje os dispositivos portáteis, smartphones também propagam demais essa temática do fitness, da alimentação. Existem apps, né? Que são aqueles softwares que registram os dados que você coloca e ele te dá mais ou menos o que fazer e tal, né? Isso também é algo bastante poderoso, Também né? é muito poderoso. Eu até testei um recentemente que ele fica te avisando o que você tem que comer, o que você tem que beber de água, o que você tem que consumir. Fica apitando. Então é mais um lembrete. O smartphone é o responsável por essa super popularização das redes sociais, não é o computador. É o smartphone efetivamente. Os dispositivos móveis, aqui no Brasil representados pelo celular. O tablet é uma ferramenta ainda pouco usada, não se sabe mais se vai ser realmente tão usado assim ou não. Mas o celular, a plataforma móvel é responsável. E aí, junto às redes sociais, aos blogs, à internet, aos portais, a gente tem também os aplicativos. E é uma indústria também, né? O que a gente nunca pode... Fortíssima. Que nesse mundo das representações, né, das imagens que vêm da alimentação, esses aplicativos, todas essas formas de comunicação vêm daí, vêm dessas mediações, dessas imagens. Exatamente. O que muda é um pouco a carinha, né, o formato, mas é a mesma relação. Mas aí é uma indústria, né? Uma indústria que quer vender esses aplicativos, quer que a gente use, que mediatiza. Então é muito curioso que a gente tem um número de aplicativos, perfis fitness tão grande quanto a gente tem
de perfis de culinária, de mediatização da culinária, como eu chamo na minha tese, de receitas, de pratos, até muito curioso que em revistas populares sempre há aquela chamada para dieta e embaixo o caderninho de receitas. Exatamente. É uma dicotomia muito interessante no mundo da comunicação. E você acredita que uma qualidade de vida, né? Porque acho que é isso que a gente almeja, né? E mesmo as pessoas quando procuram informações nos meios de comunicação é justo para melhorar a vida e talvez até obter um resultado que vai interferir na sua autoestima e tudo mais. Você acha que, onde é que estaria então uma possível saída para esse ciclo, né, vicioso que hoje a gente vive em relação a essa tão sonhada, né, aparência, esses tão sonhados resultados em pouco tempo? Isso viria também pela própria mídia? Poderia ser se a mídia começasse efetivamente a mostrar às pessoas, a gente tem iniciativas isoladas, de que cada corpo tem um tempo, que as pessoas precisam efetivamente procurar não dietas milagrosas, mas programas personalizados, programas adequados, que a mídia desfizesse esses nós. Ao invés de buscar sempre, é um grande debate em estudos de comunicação, de buscar sempre a audiência, o aumento dos views na internet, que é um tipo de audiência também, afinal de contas, que isso se levanta falando da dieta sem glúten, sem lactose, do estilo de vida fitness, do superalimento, porque isso também é uma grande questão, né? Os alimentos superpoderosos, isso não existe. Qualquer nutricionista afirma, não existe um alimento mais poderoso que o outro. O importante é como você consome, as combinações, etc. As proporções. As proporções, as medidas e tal. Se a mídia fizesse esse papel de mostrar para as pessoas que elas são seres individuais. Mas como a gente lida com mídias de massa, isso dificilmente vai acontecer. As pessoas precisam efetivamente se preocupar com isso, mas tentar buscar informação, ir assim, a fontes confiáveis, procurar nutricionistas efetivamente, tentar desfazer os nós. O que a gente na área de comunicação pode fazer é batalhar por isso. São iniciativas isoladas, mas a gente tem que tentar mostrar que, olha, dá para... Você não precisa gastar uma fortuna, até porque esse estilo de vida muito saudável geralmente é vendido como muito caro, para comer bem. Você pode fugir dessas super representações midiáticas e fazer escolhas mais sensatas. Com soluções que muitas vezes estão do seu lado e você nem sabia disso, né? O Brasil, por exemplo, tem um programa de instruções alimentares que foi divulgado, um guia alimentar que foi divulgado pelo Ministério da Saúde no final do ano passado, que é exemplar, o mundo inteiro elogia nessa área de alimentação. E é um guia alimentar que pega os nossos alimentos regionais, divide por regionalismos e fala, olha, come lá um pãozinho, uma fruta de manhã, um suco, arroz, feijão, que é uma combinação super elogiada, uma proteína, salada, depois à noite repete mais ou menos o mesmo. E é simples, não é tão difícil como a mídia faz parecer. Até porque a mídia faz parecer porque tem outros interesses envolvidos. Com certeza. Helena, sobre a sua pesquisa, a gente já está quase no finalzinho do programa, eu queria te perguntar um pouco do referencial teórico que você utilizou, principalmente levando-se em consideração que tudo isso que você pesquisou alguma coisa que está acontecendo num ritmo muito rápido e que talvez ainda não exista um referencial bastante escrito e tal, para analisar os dados que você levantou e que você está levantando, né? É difícil falar de temas atuais como esse para um pesquisador. E o que você recomenda assim, para um pesquisador que goste, assim como você gostou, né, desse tema de pesquisa, né, agora como pesquisadora experiente, doutora, quais que são as dicas que você dá para quem queira trabalhar com um assunto tão recente como esse que você se propôs a fazer? Para se pesquisar a alimentação, o embasamento teórico é muito grande, até porque sempre foi um objeto da área de história, da área de antropologia, da área de ciências sociais. Então são pesquisadores, o Flandrin, da história da alimentação, Claude Fischler, que ainda está vivo produzindo na França, o Michel Pollan também produzindo na França, com trabalho sobre sociologia da alimentação. E é muito importante pesquisar esse quadro histórico e social da alimentação, para a gente entender como é que evoluiu. A gente já teve momentos, esse
foco da alimentação como remédio, a funcionalidade do alimento não é tão novo, porque a gente já teve um momento assim até o século XVIII. Depois é que a comida mais elaborada ganhou espaço, etc. Mas para pesquisar esses movimentos digitais, é muito recente. Esse é muito recente. Esse é muito recente. Assim, a força do Instagram, do Facebook, o que isso gera na alimentação, o que isso gera na representação da publicidade, da propaganda, do jornalismo, isso sim é um desafio. Tem sido um grande desafio porque quem gosta dessa área vai precisar lidar com pesquisadores de ponta, como o Castells, Manuel Castells, o Henry Jenkins, o Clay Shirky, e buscar outros referenciais. Por exemplo, na questão do consumo, eu uso muito o trabalho do Gilles Lipovetsky, que é o francês. Ele fala de hiperconsumo, e tudo isso é uma questão muito de hiperconsumo dos alimentos, hiperconsumo das mídias. E para falar efetivamente desses movimentos nas redes sociais, as pessoas comem, recomendam, etc., eu estou indo agora efetivamente para pesquisa de campo. Ou seja, gerar os próprios dados. Gerar os próprios dados, porque eu me baseei em documentos, em bibliografias, em relatórios, enfim, mais nessa pesquisa de base documental. E agora eu vou fazer pesquisas efetivamente com grupos, com pessoas, para entender um pouco mais ali no cotidiano como é que esses mecanismos operam. Então, quem gosta dessa área vai ter que efetivamente ajudar a construir essas ferramentas. Buscar esse embasamento mais forte na área de ciências sociais, antropologia, na própria comunicação e construir muitos dos métodos. Ou seja, um pé lá no passado, na tradição, e um outro lá na vanguarda. Exatamente. Tem que fazer a ponte, tem que ser bastante versátil. Tem que ser muito versátil, sem dúvida. Ok. Helena, queria agradecer muito então a sua presença aqui no Conexão Universitária, que é o programa aqui do nosso canal Universitário de São Paulo. Foi um prazer também essa conversa, acabou rápido, porque esse tema rende bastante. E que, assim, espero que suscite outras pesquisas e outras pessoas interessadas nesse tema também. Muito obrigado. E é justamente isso que o Conexão Universitária pretende, suscitar e provocar a vontade que está aí dentro de você de pesquisar algum assunto que você goste muito e, a partir dessa paixão, então, construir um conhecimento. Se você gosta desses temas que a gente discute ou tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para a gente, é o cnu@cnu.org.br. Com certeza será muito útil aqui para o nosso programa. Eu fico por aqui e até um próximo Conexão Universitária.